Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mais um dia na presença de Deus, esperando o arrebatamento. Amém, meus irmãos? Irmãos, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 21, a parábola da candeia. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, meus irmãos? Essa é a parábola da candeia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Jesus diz aqui que é inútil acender uma lâmpada e depois escondê-la, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, né? Cristo é a luz do mundo, nós somos seus servos, seus filhos. Também somos a luz do mundo e sal da terra. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esta palavra está dizendo aqui para nós que a luz que está em nós, ela não pode ficar em oculto, mas tem que ser manifestada. Louvado seja Deus, né? É porque hoje, irmãos, a verdade é que nós hoje estamos nos acomodando, né? Estamos deixando de fazer o ID, estamos deixando de pregar a palavra de Deus nas ruas, nos valados, né? E estamos deixando de pregar para as pessoas individualmente e desejando pregar somente para os crentes da igreja. É verdade, irmão? E quando fazemos isso, irmãos, a luz que há em nós, ela não alcança o brilho que deve alcançar. Porque nós temos que estar no mundo manifestando a luz de Cristo, que é o Evangelho, né? Levar o Evangelho para este mundo que hoje se encontra em trevas. Louvado seja Deus, a sombra da morte. Muitos aí fora esperando uma palavra da parte de Deus, através da minha vida, através da tua vida. Louvado seja Deus. E muitos aí, irmãos, estão só brigando pelos cargos, pelos lugares, os primeiros assentos, e as almas aí fora perecendo. Muitos estão preocupados somente com os bancos da igreja, com a pintura, com os instrumentos, com os microfones, com os utensílios da casa do Senhor, e estamos esquecendo o que de mais tem importância. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus nos chama para ser uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, né? Nós não podemos nos esconder, não podemos deixar que a nossa luz deixe de acender, iluminar a terra. Louvado seja Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou, meus irmãos. Cidade edificada sobre um monte,
louvado seja Deus, e não pode de maneira nenhuma continuar escondido, louvado seja Deus. A obra que Deus nos chamou, o ministério que Deus tem para nós, continua de pé, né? Continua à nossa disposição. Basta somente nós tomar posse da nossa obra que Deus tem para conosco. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus ele nos convida a influenciar a sociedade e nos tornar agentes transformadores do mundo. Foi para isso que nós fomos chamados, meus irmãos, para influenciar, né, esta sociedade hoje corrompida, que não se lembra mais de Deus, não pensa em Deus, pensa somente nas coisas materiais, pensa somente no dinheiro, nas conquistas, custe o que custar, né? Esquecendo-se do principal, que é a salvação em Cristo Jesus, a salvação da alma, a salvação da vida. A vida é eterna, que é muito mais precioso do que qualquer coisa dessa vida, não é verdade? Uns lutando, competindo, correndo atrás do material, esquecendo de investir na sua vida espiritual. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é isso que Deus nos chama, para nos tornar agentes transformadores do mundo, né? A Bíblia diz que como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, alguém tem que ir, e esse alguém somos nós. Amém, meus irmãos? Então, Jesus tem como objetivo, irmãos, ser revelado, né? Ele é a candeia que está em nós. Nós não vamos mostrar nós, mas vamos mostrar Cristo. Louvado seja Deus. Esse é o chamado de Deus para nós, né? Mostrar Cristo para o mundo, que outrora o mundo hoje conhece o Cristo, somente aquele Cristo que foi crucificado na cruz e está lá até o dia de hoje. Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus usou o símbolo da candeia para descrever a influência que os cristãos têm sobre os não cristãos. Louvado seja Deus. Porque nós somos luz, irmão. Deus nos chamou para sua maravilhosa luz, né? Nós temos que levar esta luz, né? Aonde nós chegar, ali onde houver trevas, haverá claridão. Aonde alguém ali não enxergar mais a solução, alguém não enxergar mais o livramento, nós, através de nossa luz, clareamos ali a vida daqueles, e eles conseguem agora ver e observar que há um caminho. Louvado seja Deus. Então, irmão, gostemos ou não, irmão, nós estamos expostos perante o mundo. Mesmo que nós não queiramos, irmão, mas o mundo está aí. Nós somos luz, e ele nos vê, nos contempla toda hora, todo momento. A minha e a tua vida, ela está exposta. Louvado seja Deus. Olha, irmão, tem pessoas que quando nós passa, elas percebem e dizem: olha, esse crente não fala nada de Deus, né? É verdade? Esse crente não fala nada, nunca disse para mim uma frase, um versículo, né? Por quê, irmão? Porque nós somos a luz, irmão. Estamos na claridade, nós estamos observados, as nossas falhas estão bem claras e nítidas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a luz dos discípulos deve ser as boas obras, louvar ao Senhor com a nossa vida. Então, irmãos, mesmo que você não pregue, mas dê um bom testemunho, amém? Pratique obras boas. Louvado seja Deus. Ajuda quem precisa. Abra a mão. Porque às vezes a gente quer só que os outros ajudem, né? Mas a gente também pode ajudar. Louvado seja Deus. Ninguém é tão pobre que não tenha nada, meu irmão, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para ajudar. Uma irmã disse que partiu 1 quilo de arroz que ela tinha, e ela cozinhou meio quilo. E aquele meio quilo, irmão, que ela disse que colocou numa panela, e esse arroz transbordou.
E ela disse que sentiu um desejo de levar ele para a igreja, para mostrar para os irmãos. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, é isso, irmãos. As boas obras é também a nossa luz, a luz do Evangelho de Cristo. Quando nós mostramos as nossas atitudes, as nossas ações, estamos demonstrando o Cristo que está em nós. A candeia, irmãos, é trazida para dentro da casa para afastar a escuridão, né? E assim deve permanecer numa posição sem impedimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, não deixe nada te impedir de ser luz deste mundo. Teus afazeres, organiza, mas tira o tempo, né? Tira o tempo, que vai dar certo, né? Impedimentos virão. Impedimentos com certeza, irmão, sempre terão impedimentos. Mas é necessário que nós permaneça numa posição sem impedimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha te abençoar cada dia mais.